Fala nação tricolor, mais um vídeo no nosso canal Consciência Tricolor. Eu sou Rafael Dias e vou trazer para vocês sempre um debate interessante para a gente estar aqui trocando ideia, chegando a um conteúdo mais consciente, um conteúdo inteligente sobre o nosso clube. Né? O São Paulo veio agora de uma derrota para o Bragantino, uma derrota que jogou relativamente bem, mas infelizmente o resultado não veio por oportunidades desperdiçadas. Né? E isso aí é assunto para outro tema, eu não vou comentar sobre o jogo. Eu estou vendo jogo a jogo e aí espero que vocês façam um comentário. O que vocês acharam do jogo? Eu não gostei. Eu achei que o time tem que ser mais incisivo e tem que decidir quando tem as oportunidades. Não pode deixar escapar as oportunidades, principalmente brigando com zona da degola e pensando ainda, quem sabe, Libertadores. Né? Mas eu quero muito saber o comentário de vocês sobre isso. O que a gente vai falar sobre hoje aqui é sobre o Pablo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Pablo. Muita crítica sobre ele. Eu sou um cara bem crítico sobre o Pablo, mas a gente vai conversar sobre ele. A gente vai falar também um pouquinho sobre o Reinaldo, o King da galera, o que a galera considera o King. Eu, particularmente, não vejo de King nada. Tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre uma reformulação que está vindo aí pelo São Paulo. O que vocês acham? Quais jogadores vocês estão tendo expectativa? Como vai ser essa reformulação com o Rogério Ceni? E aí sobre volta de Igor Vinícius, Paulinho Boy, a proposta, tudo isso e muito mais nesse nosso canal Consciência Tricolor. Então fica ligado com a gente, gostar do vídeo, dá uma curtida no canal, segue, se inscreve no canal e marca o sininho, tá certo? Um pouco sobre o Pablo. O que falar sobre o Pablo? Eu vou fazer logo de cara uma pergunta para vocês. Vocês acreditam se um jogador da base, como atacante, como o próprio Juan, hoje da base, se o Juan joga do jeito que o Pablo jogasse, umas 2 partidas, 3 partidas, você acredita que esse jogador continuaria tendo oportunidade? E eu vou lhe fazer outra pergunta. Quantas mais oportunidades o Pablo vai precisar ter para mostrar que ele não tem condição de jogar no São Paulo? Porque ele mostra para mim isso todo jogo. Isso é óbvio. Todo santo jogo esse cara apresenta um futebol pífio, perde gols incríveis. Pô, é motivo de chacota, meme. Meu irmão, tem que entender que perdeu esse dinheiro. Já era. Mas qualquer proposta que apareça pro Pablo tem que aceitar. Não adianta botar banca. Mas ele abriu mão. Esqueça, ele não abriu mão de nada. Ele está recebendo só parcelado. Ele vai ter o aumento parcelado. Ele teve mais um ano de contrato de uma forma bizonha, que eu já falei no vídeo passado. É um jogador que não tem jeito. Gente, veja só. Recuperar um jogador bom é uma coisa. Você sabe que aquele jogador é bom. Ele já teve outras vezes na carreira grandes momentos. Mas esse cara veio numa fase ruim. Então você pode acreditar que esse cara vai melhorar. Ok. Outra coisa é você recuperar o que não existe. Ele não tem o que ser recuperado porque ele é ruim. Jogador ruim não tem o que recuperar. Ele é ruim. Ponto final. Então eu quero saber se o Rogério vai continuar abraçado e vai acabar perdendo o cargo dele daqui a pouco. Daqui a pouco a gente começa a pedir a cabeça do Rogério também. Por quê? Porque vai ficar abraçado com esses caras que a gente já sabe que é ruim. Não tem como. Não tem como, não adianta. Nenhum treinador vai salvar que não adianta, velho. Você já viu fruta podre, você fazer uma reciclagem para essa fruta ficar boa? Não tem como. Ou ela é boa ou ela é podre. Não tem outra história. Então, o Pablo, ele é um jogador que não tem condições. Eu não sei nem como esse cara virou jogador profissional de futebol, sinceramente. Não sei como esse cara virou profissional. É um jogador que tem uma carreira pífia. Ele foi mal quase todos os anos. Aí durante um ano e meio, ele fez um alento no Atlético Paranaense, que aí se baseia como a carreira do cara fosse aquele ano. E o resto anterior não se conta e o depois não se conta. Pablo, ele é o que ele sempre foi na carreira, ruim. Ponto final. Então, para mim, não tem cabimento. Eu não consigo assistir o Pablo em campo. Dá raiva, entranha. Não tem como. Para mim, não tem condições. E aí, aproveitando esse assunto, a gente entra na situação Reinaldo. Cadê o King? O homem das assistências. Bota uma coisa na sua cabeça, torcedor. Números, estatísticas, nem sempre dizem a verdade do que é o jogador, não. O Reinaldo é um exemplo claríssimo disso. Há um jogador que tem o maior número de assistências na temporada, pô, mas o quanto ele erra? O quanto ele erra? Eu vou usar a frase do Tirone. Pô, a frase do Tirone foi sensacional. Ele faz o Elinho se transformar em um jogador muito maior do que o Elinho é. Porra, Elinho esse, hein? Que a gente tirou escorraçado daqui. Que muitos de vocês aí tiraram escorraçado daqui. Jogador que tá jogando o fim da bola. Mas jogador de time pequeno. Time pequeno? Beleza, meu time pequeno tá na frente da gente na temporada, né? É só pra colocar em prática. Mas voltando ao Reinaldo. Lateral que não sabe marcar.
cruza, de 10 bolas que ele cruza, ele erra 9, não sabe driblar, não sabe passar, ele errou todos os passes, ele erra o tempo inteiro. E aí eu escuto, Reinaldo é um dos melhores laterais do Brasil. Engraçado, que um dos melhores laterais do Brasil não tem proposta da Europa, nunca teve, não tem proposta de outro clube brasileiro, ninguém quer trocar, ninguém faz uma proposta decente por ele. O cara não é um dos melhores do Brasil. Por que o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras não vieram atrás do cara ainda? Os clubes cheios de dinheiro. Como é que não vieram atrás dos melhores laterais do país? Esquece, ele é horroroso. O Wellington é anos-luz na frente dele, tem nem comparação. Nem comparação, um nível de jogador contra um nível de jogador. E espero que ele seja um dos pilares da saída do São Paulo. Ele, Pablo, Vitor Bueno, seja um dos principais a sair. Porque é outro jogador que eu não consigo mais ver em campo, não tenho condições. Igor Vinícius e por aí vai. Né? Falando em Igor Vinícius, o Igor Vinícius, ele retornou agora de lesão. E aí saiu uma manchete na Globo.com. O São Paulo tem o reforço de Igor Vinícius. É um reforço mesmo? Porque pra mim de reforço não tem nada. Um jogador dele. Bicho, tu viram como ele entrou quando o Red Bull Bragantino? Ele errou tudo. Ele errou tudo que ele tentou. Ele é horroroso também. Ele é o mesmo nível do Reinaldo. Horroroso. São jogadores que eu não sei como é que se tornaram jogadores de futebol. Não tem como aceitar isso. Eu não sei qual é a sua opinião. Quero ouvir muita opinião. O que vocês acham do Vinícius? O que vocês acham do Reinaldo? O que vocês acham do Pablo? Certo? Quero ouvir a opinião de vocês. São Paulo começa a tratar hoje de reformulação, né? Começa a se falar muito em reformulação, que vai sair muita gente e que vai vir reforços pontuais. E isso eu te pergunto, quais são os jogadores que você gostaria que saísse do São Paulo? Eu tenho uma lista enorme, tá? Para mim, se achasse venda, Thiago Volpi sairia, Bruno Alves, se achasse uma proposta, sairia, o Léo, para mim, se achasse proposta, sairia, aí Diego Costa, eu acho que merece um empréstimozinho para ver se ele recupera a confiança dele, Igor Vinícius com certeza sairia, Reinaldo com certeza sairia, se achar proposta no Lisieiro, Igor Gomes e Sara tem que vender, pelo amor de Deus, urgente os três, não que eu desgoste, eu não gosto do Igor Gomes, mas tem que vender os três, o Sara é o famoso motor que marca a linha, tem que vender também, vender os três. O Benítez, se não conseguir empréstimo, também vai-se embora, paciência. Acho que tem muito. Pablo tem que sair, Vitor Bueno tem que sair. Eu vou fazer uma lista enorme aqui. Shailon tem que ir embora também, porque se o torcedor não gosta dele, ele não é útil, tem que ter jogador útil. Enfim, São Paulo tem que sair 10, 15 jogadores aí no mínimo e trazer pelo menos uns 5, 6, 7 jogadores de reforço pontual e subir alguns da base que estão pedindo passagem, certo? Agora, para subir os da base, tem que renovar o contrato. Falando em renovação de contrato, até hoje a gente não vê o imbróglio de pelo menos Vitinho, o Juan da base e, se eu não me engano, é o Beraldo, né? É o terceiro que termina o contrato no meio do ano. Todos os três jogadores que é para subir. Todos os três, somando com o Pedrinho ali, que também está fazendo uma temporada incrível no Sub-20, mas todos os três não renovaram o contrato ainda. Os jogadores pedem muito alto. Rapaz, é o seguinte, se você sabe que você vai ter que renovar com o jogador, vai ter que pagar alto porque deixou chegar nesse estágio, que é mais uma incompetência de certa diretoria aí que tá dizendo que é diferente, mas tá ficando bem parecida com o anterior, né? Você tem que pagar o preço que ele está pedindo então. Então você tem que negociar. Se esse jogador não vai ter acordo, afasta ele. Ele não tem que estar jogando no Sub-23, ele não tem que estar estreando no profissional, ele tem que sair da visibilidade. Por quê? Porque você não vai criar uma coisa para outro clube jogar e você não receber nada em troca. Não tem cabimento nenhum nisso. Certo? Então o São Paulo está agindo errado com essas renovações, está demorando demais, está muito moroso. Tem que sentar e resolver. Para não chegar numa situação mais crítica desse jogador. Por exemplo, o Palmeiras tem interesse no Juan. E aí? Vai deixar sair para o Palmeiras de graça? Um jogador de extremo potencial como o Juan, um centroavantezão que a gente vem procurando há um monte de tempo. Aqui, o Vitinho, um canhoto habilidoso, o Pedrinho, um excelente meia, visão de jogo, não sei se assistiu o jogo do Sub-20, que o São Paulo classificou contra o Atlético Paranaense. O Pedrinho jogou muita bola na partida. O São Paulo tem boas peças ainda do Sub-20, que já extraiu muita coisa, mas ainda tem coisa para extrair. Agora precisa fazer um trabalho mais sério, renovar os contratos e botar esses caras para ter oportunidade. Porque, por exemplo, o Juan, ele é muito melhor que o Pablo, mas não tem nem comparação. O Pablo é o pior jogador do mundo para mim, né? Então o Juan é um absurdo. Esse cara não tá jogando, não tá tendo oportunidade, né? No São Paulo. Então tem que subir esses caras, tem que subir. Vocês viram que saiu aí a notícia que o Paulinho Boia recebeu uma proposta do Metalist no valor de 11,8 milhões, não é isso? E aí foi me perguntado muito o que eu achava dessa proposta, se acha que deveria utilizar o Paulinho Boia, se acha que deveria vender.
Eu acho o seguinte, velho, todo jogador, quando ele é emprestado para um clube de menor porte, com todo respeito ao Juventude, ele é emprestado com uma intenção desse cara deslanchar, ganhar sequência e de repente você trazer esse cara para vir jogar no seu clube e ele valorizar ao ponto financeiro que você quer receber e você vender ele, certo? Quando se fala de jogador de base. No caso do Paulinho Boia, é um caso específico em que, primeiro, o contrato dele encerra no final de 2022, se eu não me engano. Ou seja, o São Paulo tem esse contrato com o Juventude, depois vai ter um ano só de contrato com ele. Ele pode daqui a um ano e 3 meses sair de graça do São Paulo. Né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, Paulinho Boia vai ter sequência no São Paulo? Não. E o terceiro ponto, por mais que o valor seja baixo, a gente está falando de um jogador que vem de sequências de atos de indisciplina. Se você não se lembra, o Paulinho Boia se recusou de ir jogar no Vasco. O São Paulo, mesmo garantindo para ele a questão de salário, ele se recusou. O Paulinho Boia, agora recente, teve problema de disciplina no Juventude, onde o Juventude afastou o jogador e depois de um tempo resolveu reintegrar ele. De fato ele está jogando um bom futebol, mas ele está jogando um bom futebol no Juventude. E aí você tem que entender se esse jogador vai ter espaço ou não no São Paulo. A minha opinião, eu venderia. Ah, não é um dinheiro que resolve muita coisa, de fato não é. O São Paulo está precisando urgente de dinheiro, mas ok, se prestar atenção, de repente isso não paga nem uma folha de um mês do clube, ok, tudo bem. Mas é um jogador que a gente não sabe qual é o direcionamento dele, o que de fato ele vai apresentar no São Paulo e se de fato ele vai renovar contrato, e se ele vai achar outra proposta depois, se ele vai ser utilizado, enfim. São várias vertentes, vários caminhos que me levaria à venda. Eu venderia o Paulinho Boia. E para encerrar esse vídeo, é um assunto que, voltando a falar da reformulação, eu queria perguntar a vocês confiam no Rogério Ceni para a reformulação? Você acha que ele é o cara ideal para estar trazendo esses jogadores? Bom, eu estou confiando no trabalho do Rogério Ceni, mas eu confesso que eu tenho um pouco de receio com relação às indicações dele no clube. Por exemplo, os três principais nomes que surgiram agora. O Diego Ribas, eu já citei em vídeo anterior que seria uma contratação minha pela questão da liderança e tudo mais. Saiu o William Arão, do Flamengo, que eu acho que não tem possibilidade nenhuma, porque o Flamengo não vai liberar para o São Paulo, e o São Paulo não tem grana para comprar e tudo mais. Mas se de fato surgir essa indicação, é uma indicação que vai gerar polêmica. Eu não acho o William Arão um jogador ruim, mas também não acho um jogador que ia chegar para fazer diferença, não valeria qualquer tipo de investimento, na minha opinião. E o Felipe Alves, né, o goleiro do Fortaleza, que aí eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que tem outros goleiros, outras opções no Brasil, inclusive, de custo baixo também, muito superiores ao Felipe Alves. Felipe Alves até esse dia tinha perdido posição no próprio Fortaleza para o Boeck, que aí teve aquelas falhas com o São Paulo, ele readquiriu a posição, mas ele tinha perdido a posição de titular. Então eu não vejo o Felipe Alves como goleiro do São Paulo. Para mim chega para ser um novo Sidão, uma coisa assim. Pode me surpreender muito. Eu não gosto muito de criticar jogador enquanto não vê ele em campo. Jogando pelo clube, né? Ele pode chegar e mudar tudo que eu tô falando aqui e eu estar completamente errado. Mas eu não consigo enxergar o Felipe Alves como esse cara. Eu consigo enxergar, por exemplo, o Tadeu do Goiás, como eu já citei em vídeo anterior, para mim seria o ideal. O Danilo Fernandes, que tem contrato com o Bahia até o final do ano. Rapaz, presta atenção. O Bahia jogou 4 jogos com o Danilo Fernandes titular, não levou gol nenhum dos 4. O cara tá fazendo defesas incríveis, fechando o gol. Então, você tem opções no mercado. Para mim fazer uma sombra no Volpi, se chegasse uma proposta no Volpi eu também venderia, fique de passagem. Mas eu não sei se eu sinto confiança nas indicações do Rogério. Espero que a diretoria também molde ali o que é bom para o clube, o que se realmente enquadra de acordo com o que eles acreditam que seja interessante. Muricy ali interfira ali no meio também para a escolha de algumas peças, para que a gente possa ter um elenco mais forte, um elenco mais competitivo para a próxima temporada. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês também. Vocês acham que a gente deveria contratar essas peças? Quais as peças vocês iriam sugerir? Vocês acham que o Rogério Ceni é o cara para indicar esses jogadores? O que vocês acham? Tá certo? Quero ouvir muita opinião de vocês. E aí, repito, tá, gente? Esse é um canal que a gente vai tratar de forma mais consciente, de forma mais pensante sobre os assuntos e debater de forma mais clara com o torcedor, tentando conscientizar algumas pessoas e trazendo essa consciência para o debate, tá certo? Mais uma vez para você, se você gostou do nosso vídeo, dá uma curtida no canal, se inscreve no canal e se quiser marca o sininho para ter todas as notificações dos novos vídeos que vão estar chegando para vocês, tá certo? Esse é o canal Consciência Tricolor, eu sou o Rafael Dias, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos.